Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai falar sobre testemunhas de Jeová e a grande pedra no sapato da ideia de que Jesus não é Deus. Você acha que Jesus não é Deus? Você acredita que é possível que Jesus não seja realmente um com Deus vivo? A gente deveria crer na Trindade? Eu tenho esse livrinho aqui, TJ, deve-se crer na Trindade, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É da galera da Torre de Vigia, é antigão isso aqui, eu recebi em casa em algum momento da minha vida. E é um texto que discute João 1:1. E é João 1:1 que a gente vai discutir no grego hoje. Hoje é um De Olho no Texto, você conhece o De Olho no Texto, é o nosso programa de exegese bíblica. E a gente vai cair em cima de grego do Novo Testamento agora. Então você que tá assistindo esse vídeo, já pega tua pipoca, certo? Pega teu papel e tua caneta, já senta aí com cuidado. Ah não, eu gosto de assistir os vídeos enquanto trabalho, assisto os vídeos enquanto faço minhas coisas. Meu brother, você pode fazer isso, mas indico que você volte pra prestar atenção, que hoje vai ser grego hardcore pra gente conversar aqui e explicar por que é que esse material, Testemunho de Jeová, e por que é a explicação dos TJ de por que é que Jesus não é Deus, mas é só um Deus, tá completamente errada. E por que é que eles erram na regra de Coel? Tá aqui, cadê? A palavra era Deus, aí parece que eles querem brincar de grego. Violando uma regra, tá bem aqui? Violando uma regra? Alguns afirmam, porém, que tais traduções violam a regra de gramática do grego koiné, publicada pelo perito grego I.C. Coel, em 1933. Ah, a regra de Coel, a gente ensina lá no Simplificando Grego Bíblico. Bora discutir isso. Todos nós conhecemos João 1:1 quase que decorado, certo? Pelo menos um dos primeiros versículos que eu decorei da minha vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No entanto, se você seguir aí a doutrina Testemunha de Jeová, você deve ter a sua própria tradução da Bíblia, que é conhecida como tradução do Novo Mundo. E na tradução do Novo Mundo diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E aqui, Deus até mesmo no minúsculo. E isso muda profundamente o sentido do que está posto aqui. Ou o verbo era Deus, ou o verbo era um Deus. E são duas coisas profundamente diferentes. Bom, se a gente quer saber qual é a melhor tradução, a gente tem que ir para o original para saber qual é o texto original. E também esse deve ser um dos primeiros textos em grego que eu decorei. En arche en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos en hologos. Tá aí na sua tela o texto grego de João 1:1. Se você der uma olhada aqui no texto, tá? Você consegue identificar mais ou menos aqui no grego o que é cada coisa que eu disse. En arche é no princípio. En hologos era o verbo. Kai hologos e o verbo. En pros tonteon estava com Deus. Kai theos e Deus. En hologos era o logos. A grande questão aqui, não é esse final, né? Kai theos en hologos. A interpretação cristã tradicional desse texto é justamente uma das primeiras bases para a gente entender a doutrina da Trindade, onde Jesus, ele é Deus, mas Jesus é diferente do Pai. Ou seja, o próprio João, quando inicia aqui, já no prólogo do seu evangelho, ele apresenta que no princípio de tudo havia o verbo. Então esse verbo faz parte do arre, né, do início fundamental de todas as coisas. Esse verbo, esse logos, essa palavra, ao mesmo tempo estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Ou seja, existe simultaneamente uma igualdade e uma diferença. Há uma igualdade, uma semelhança, no sentido de que esse verbo é Deus, mas esse verbo, simultaneamente sendo Deus, estava com Deus. Quando você está com alguém, você não é aquele alguém diretamente. Existe uma diferença entre você e aquele alguém com quem você está, mas Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Tradicionalmente, a gente interpreta isso como doutrina da Trindade. O Espírito Santo não está aqui nesse texto, ele aparece em outros momentos do Novo Testamento, mas o que a gente tem é claramente Jesus como alguém diferente em pessoa do Deus Pai, mas igualmente divino em unidade com o Pai. Uma das doutrinas mais maravilhosas do cristianismo, a divindade do Filho. Mas a tradução do Novo Mundo tem uma interpretação diferente da interpretação comum da igreja cristã. De onde surge isso? Qual é a argumentação para a ideia de traduzir como a palavra era um Deus? Volta aí para o nosso texto grego. O argumento vem da ausência de um artigo definido. Em Theos. Logo, se você tem aqui hologos, não é? O verbo. Kai hologos. O verbo. Proston theon. O Deus. Então você tem kai theos en
Ho Logos. Então é Deus sem artigo, o Logos. Esse Deus sem artigo, então, teria um artigo indefinido implícito? A partir do momento em que não existe o artigo definido, logo a gente tem que traduzir com artigo indefinido? Esse é o argumento mais simples que costuma ser trazido dentro dos ambientes de testemunho de Jeová para dizer que a melhor tradução aqui seria um Deus. Esse materialzinho que eu tenho aqui em casa é o material que eles usam para convencer as pessoas, tá? Acerca do assunto. Tem aqui, ó, a palavra era Deus. Em João 1:1, a versão Almeida diz, no princípio era o verbo estava com Deus. Os trinitaristas afirmam que isso significa que o verbo, ou a palavra grego ho logos, que veio à terra como Jesus Cristo, era o próprio Deus Todo-Poderoso. Aí eles dizem assim, ó, por outro lado, não existe artigo antes do segundo theos, em João 1:1. Assim, uma tradução literal seria, e Deus era a palavra. Todavia, temos visto que muitas versões traduzem o segundo theos, o substantivo predicativo, como divino, semelhante a Deus, ou um Deus. Com que autoridade fazem isso? A língua grega koiné tinha o artigo definido, o, mas não tinha artigo indefinido, o Isso é verdade. O grego não possui artigo indefinido. Assim, quando o substantivo predicativo não é precedido por artigo definido, pode ser indefinido dependendo do contexto. Até que é verdade. Dependendo do contexto, se você não tem ali um artigo, pode ser definido ou indefinido a depender do contexto. Então eles argumentam há muitos outros versículos bíblicos no quais quase todos os tradutores em outras línguas coerentemente inserem o artigo ao traduzirem sentenças gregas com a mesma estrutura. Ou seja, a ausência do artigo é o grande argumento aqui para dizer que, na verdade, a gente deveria traduzir como um Deus. Qual é o problema com isso? Isso tá tecnicamente impreciso, porque desconsidera uma regra grega muito importante, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas desconsidera também o próprio modo como os testemunhos de Jeová traduzem na tradução do Novo Mundo. Deixa eu primeiro falar um pouco sobre artigo no grego e então mostrar como a tradução do Novo Mundo não segue aquilo que eles estão dizendo aqui. Eu não quero cansar vocês com muitas tecnicidades sobre grego não, tá? Mas deixa eu dar rapidinho aqui algumas informações importantes. O modo como uma língua antiga, como o grego, usa o artigo é muito diferente do modo como nós, no português, usamos o artigo. É por isso que a presença do artigo no grego não requer que ele seja traduzido como um artigo definido, e nem a ausência do artigo em grego requer que ele seja traduzido como um artigo indefinido, seja adicionando numa tradução. Isso porque o artigo no grego não é usado primariamente para tornar definido o que de outra forma seria indefinido, como a gente faz no português. A sua função essencial é deítica, ou seja, ele aponta para alguma coisa. Ou seja, quando a gente fala de artigo no grego, um artigo que precede o termo que ele está apontando, o artigo tem a função de identificar alguma coisa, o que é diferente do português, onde o artigo ele tem, no nosso uso comum, a principal função de dar definição e indefinição. No grego, o artigo tem uma função um tanto diferente. E por isso que quando a gente lê grego, a gente tem que lembrar que não está lendo português. Por exemplo, em Mateus 21:21 diz assim, ao que Jesus lhes disse. Aqui a gente tem um artigo no grego. Aqui o artigo ele serve para identificar Jesus pelo nome. Aqui a gente tem o Jesus. Aqui a função é identificar uma mudança de sujeito. Por exemplo, o artigo não aparece para identificar esse Jesus contra outros Jesuses, por exemplo. Esse é o Jesus contra os Jesuses, sei lá, uns Jesuses por aí. Não, esse é o Jesus. Não, a função não é essa. Seria talvez a função do português quando tem o Jesus. Mas a ideia aqui é identificar uma mudança de sujeito. Vê só como o artigo tem uma função diferente. Em outros momentos, por exemplo, o artigo pode ser usado como um nominalizador. Isso vem quando ele é usado com um adjetivo, a fim de marcar esse adjetivo como substancial. Então, para distingui-lo como sendo um predicativo ou um atributivo. Deixa eu dar um exemplo aí se você estiver já pirando a batatinha. Em Mateus 6:11, por exemplo, a gente lê o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui o primeiro artigo é usado devido ao pronome possessivo nosso, não é? Remon, seria o nosso. E o segundo artigo marca o cada dia, né? O epilsion, como aqui um adjetivo atributivo. Ou seja, o de cada dia com o artigo tá dando uma atribuição à característica desse pão. Logo, o artigo aqui ele não tá cumprindo a mesma função que ele cumpriria num português, por exemplo. Se a gente olhar para Romanos 2:15, por exemplo, a obra da lei gravada no seu coração, a gente tem to ergon. Aqui o artigo faz o adjetivo ter uma função predicativa. Em Filipenses 1:1, onde diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo a todos os santos. Tois hagios. O artigo tá particularizando e nominalizando o adjetivo santos. Essas são, claro, somente algumas das funções do artigo para você ter uma ideia. Quando a gente olha para artigo no grego, a gente não tá olhando artigo no português. Não é a mesma coisa, você não pode simplesmente achar que saber grego é saber fazer uma correlação direta. Opa, aqui tem um artigo, aqui não tem um artigo, consigo traduzir. De jeito nenhum, você tem que entender como aquela língua funciona dentro da sua própria estrutura de idioma. O artigo
no grego não pode ser tratado como simplesmente tem artigo, então é um artigo como no português, não tem artigo, então é uma indefinição como no português. Absolutamente não tem relação uma coisa com a outra. Aí se a gente for parar pra falar sobre indefinição no grego, aí a aula inteira é 1 hora falando só disso, certo? Eu não vou cansá-lo sobre isso não. O ponto é que definição e indefinição no grego não depende diretamente de artigo, como é comum em alguns outros idiomas. Não pense que a simples ausência de um artigo significa que você tem uma indefinição no substantivo, por exemplo, que está aparecendo ali. No koiné, a ausência do artigo deve ser posta em análise pelo tradutor. O contexto é que determina se o substantivo é ou não indefinido diante da ausência de um artigo. E aí você vai ter vários casos no Novo Testamento disso acontecendo. Inclusive na própria tradução do Novo Mundo. Olha só que coisa interessante. No Novo Testamento, o substantivo theos é usado cerca de 1319 vezes. Estou me baseando na contagem de um dos maiores eruditos que a gente tem aqui no Brasil, que é o Marcelo Berti. Escreveu textos excelentes sobre a questão de João 1:1. E 283 vezes que theos aparece no Novo Testamento, ele aparece sem um artigo. Eita! Então seria um Deus, aí quando essas coisas acontecem. Em apenas 16 casos, a tradução do Novo Mundo não traduz como o Deus. Traduz como um Deus, ou então como deuses, ou então como divino. Ou seja, e essa é a contagem do Berti, em apenas 6% dos casos, a tradução do Novo Mundo é fiel ao próprio princípio de tradução que ele aplica em João 1:1, de traduzir como um Deus, ao invés de traduzir como Deus ou o Deus. Alguns exemplos são notáveis. Em Mateus 4:4, Jeová aparece sem artigo, mas a tradução do Novo Mundo diz: mas ele respondeu, está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Jeová. Não tem um Jeová, é Jeová. Em Romanos 8:7-8, a mesma coisa. Porque fixar a mente na carne significa inimizade com Deus, visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus. Você tem Deus sem artigo, mas eles não colocam um Deus. Eles simplesmente traduzem como Deus. E eles fazem isso praticamente todas as vezes, com exceção de 16 ocasiões das 283 que Deus aparece em artigo no grego. Ou seja, a ausência de um artigo não significa indefinição, e os testemunhas de Jeová sabem disso, porque eles não podem aplicar indefinição em todo o texto que theos aparece sem artigo. Pior que isso, eles só conseguem fazer isso em uma minoria de textos, porque na maioria ficaria extremamente confuso, truncado e esquisito na tradução. Ou seja, há uma interferência por motivos doutrinários na tradução do Novo Mundo. Chama a atenção o fato de que em João 1, quando diz veio um homem da parte de Deus, no mesmo capítulo você tem Deus sem artigo, e eles não dizem que veio um homem da parte de um Deus. Traduzem como veio um homem da parte de Deus. Ou seja, eles não acreditam mesmo que não ter artigo significa ter que ser traduzido com artigo indefinido. Eles só fazem isso por pura conveniência. Não é que eles estão quebrando as regras de grego, é que eles não conseguem ser fiéis às próprias regras de tradução do mesmo versículo, por exemplo. Eles usam uma forma de traduzir e dentro do mesmo versículo eles mudam a forma de traduzir simplesmente para poder adequar a tradução deles àquilo que eles querem fazer em termos doutrinários. Deu para entender o problema que a tradução do Novo Mundo tem com os artigos? Diante disso, a gente já resolveu o primeiro ponto que a gente queria conversar aqui. Iago, não tem artigo antes de Deus ali, né? O Logos era Deus, não tem o Deus, só tem Deus, então é um Deus. A gente já mostrou que isso não faz sentido quando a gente entende o que é que os artigos representam no grego, e a gente já viu que a própria tradução do Novo Mundo não leva isso a sério dentro da sua tradução. Mas é aqui que a gente entra no ponto que complexifica o argumento. Tá aqui no meu materialzinho aqui, né? Porque a gente já mostrou que o negócio tá errado. Mas eles dizem, violando uma regra, tá escrito bem aqui, ó, violando uma regra. Alguns afirmam, porém, que tais traduções violam a regra gramática de grego koiné, publicado pelo período grego, e se Coel, tal. Ele afirmou que em grego o substantivo predicativo tem um artigo definido quando segue ao verbo, e não tem um artigo definido quando precede o verbo. Com isso ele quis dizer que um substantivo predicativo que precede o verbo deve ser entendido como se tivesse o artigo definido na frente dele. Em João 1, o segundo substantivo, theos, o predicado, precede o verbo e theos era a palavra. Assim, afirmou Coel, João 1:1 deve rezar e o Deus era a palavra. Essa é a famosa regra de Coel, que os nossos alunos do Simplificando Grego Bíblico conhecem muito bem. Se você tem um predicativo nominativo anarto, em tese é o predicado sem artigo, certo?
com um verbo de ligação, mais um artigo nominativo, mais um substantivo nominativo, você tem a famosa regra de Cowell, o artigo é pressuposto naquele predicado anarto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu digo, o Marcelo é legal, eu teria no grego mais ou menos um artigo nominativo, o, eu teria o substantivo nominativo, o Marcelo, eu teria o verbo de ligação, é, e eu teria o predicativo nominativo anarto. Legal. Eu não tenho o Marcelo é o legal, eu tenho o Marcelo é legal. O que é que diz a regra de Cowell? Se eu inverter isso e disser legal é o Marcelo, certo? No grego eu posso escrever isso. Legal é o Marcelo. Dentro dessa estrutura, ou seja, legal é o meu predicativo nominativo, ou seja, é o predicado daquele sujeito, vamos dizer assim, e ele não tem um artigo, tá só legal, não tem o legal, então ele é um predicativo nominativo anarto. Eu tenho o verbo de ligação, é, eu tenho o artigo nominativo, o, e tenho o substantivo nominativo, Marcelo. Então, legal é o Marcelo. Essa estrutura no grego pressuporia um artigo definido. Então, a tradução correta nessa ordem de palavras seria o Marcelo é o legal. Claro que no português fica esquisito, mas é uma forma de escrever no grego e de aplicar a chamada regra de Cowell. É exatamente o que a gente tem aqui em João 1:1. Quando a gente lê Kai, Theos en ho logos. O que eu tenho? Eu tenho Deus, certo? E Deus, Theos aqui é o predicado nominativo sem um artigo, porque aqui a ordem das palavras está invertida, né? E Deus era o verbo, mas o verbo aqui é o sujeito da oração por causa da declinação da passagem. A gente explica isso para os nossos alunos, o modo como a palavra termina indica qual é a função dela na frase. Então, ho logos é o sujeito. Então eu tenho e Deus é o logos. É exatamente isso. Deus é o predicado nominativo, en é o verbo de ligação, ho é o artigo nominativo, logos é o substantivo nominativo. Então eu tenho um caso exato da regra de Cowell. Dessa forma, eu preciso pressupor o artigo definido. A tradução correta seria e o verbo era o Deus. É a tradução correta, é a tradução seguindo a regra de Cowell. O que é que eles vão argumentar? Eles sabem que estão indo contra a regra de Cowell aqui e que existem exemplos diferentes. Existem momentos em que isso acontece na escritura e que isso não é aplicado. Qual é o ponto? Existem exceções para a regra de Cowell, obviamente, como toda regra de idioma possui suas exceções. Eles acham aqui duas exceções para a regra de Cowell e vão dizer, tá vendo? A regra grega tem aí duas exceções que eu achei do Novo Testamento. Logo, ela é falsa, porque o contexto exige que a gente entenda como um Deus. E é isso que eles vão dizer, eu até joguei aqui. Eles vão dizer, se o contexto exigir, a regra pode ser quebrada. Basicamente é o ponto do Cowell. Se o contexto exigir, aí a gente pode julgar que o contexto tem primazia sobre a estrutura. Eles vão dizer, o contexto exige que Jesus não seja Deus. Ponto. O contexto exige que Jesus não seja... Tá aqui, ó. Exige o contexto um artigo indefinido? Expresso ou subentendido João 1? Sim, pois o testemunho inteiro da Bíblia é que Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Ou seja, qual é o ponto deles? Eles impõem um contexto artificial sobre a regra de Cowell para tentar tratar esse texto como uma exceção baseado em teologia, não baseado no texto. Ou seja, eles julgam que a escritura inteira apresenta uma coisa diferente e usam isso como o contexto para a leitura aqui do texto. Mas Cowell nunca disse isso. Cowell não está dizendo que existe um contexto teológico que deve ser usado para impedir que a regra funcione. Ele diz que caso o contexto narrativo diga outra coisa, o contexto literário tem primazia diante da ordem das palavras. Ou seja, eles estão deturpando o grego para tentar enganar as pessoas acerca do que significa a regra de Cowell. E veja que na própria tradução do Novo Mundo existem vários exemplos deles aplicando a regra de Cowell corretamente. Em Marcos 2:28 temos o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Mesma estrutura da regra de Cowell, kurios estin ho huios. Senhor é o Filho. Eles não traduzem como o Filho do Homem é um Senhor. Traduzem como Senhor, aqui num sentido definido. Se eles aplicassem o mesmo princípio de Marcos 2:28 a João 1, traduziriam como o verbo é Deus. E eles não fazem isso. João 1:49, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mesma coisa, mesma estrutura de Cowell, eles não colocam tu és um Rei de Israel, mas o Rei. João 17:17, a tua palavra é a verdade. Mesma regra, mesmo princípio. Eles não traduzem como tua palavra é uma verdade, mas como a verdade. João 9:5, sou a luz do mundo. Phos eimi tu cosmou. Não se traduz que ele é uma luz do mundo, mas ele é a luz do mundo. João 3:29, quem tem a noiva é o noivo. Mesma estrutura, mesma regra, e não é traduzido como um noivo, traduzido como o noivo. Bom, os exemplos são vários, mostrando que os testemunhos de Jeová não aplicam a regra de Cowell em João 1:1 porque não querem, porque eles aplicam em várias outras traduções que eles fazem aqui na versão deles da escritura. Iago, mas a regra de Cowell foi superada, não dá pra seguir mais a regra de Cowell. Calma lá. A regra de Cowell é realmente um pouco antiga e ela foi, claro, desenvolvida, aperfeiçoada. Quando você entra no capítulo sobre os artigos, usos especiais e a ausência do artigo
na gramática grega do Daniel Wallace, que é uma gramática muito boa, tá? De grego. Tem algumas coisas que na versão em português já tá um pouco desatualizada, mas o artigo ainda é muito atualizado. Vai falar sobre a regra de Cowell, vai aplicar a regra de Cowell a João 1. Você pode absolutamente querer seguir essa gramática para poder ter uma boa ajuda exegética também. E ele vai discutir a história da regra de Cowell, o modo como o pessoal aprofundou a regra de Cowell, e ele chega a uma conclusão que para mim é perfeita para definir a regra de Cowell. Aqui eu já tô sim, aprofundando um pouco questões de grego. Você que tá aqui ainda, você tá aqui ainda nesse vídeo, parabéns aí, você tá de parabéns mesmo, tá de parabéns mesmo. Ele vai definir o seguinte, página 262, que para mim é uma forma mais rebuscada de uma regra de Cowell com Wallace e Dixon e Harner, foram pessoas que pesquisaram aqui e chegaram à seguinte conclusão: um nominativo predicativo pré-verbal anarto normalmente é qualitativo, às vezes definido e só raramente indefinido. E ele vai dizer que nos estudos feitos no Novo Testamento não foi encontrado nenhum nominativo predicativo indefinido. Nenhum, absolutamente nenhum. E ainda que existam alguns casos disputados, eles têm pouca força semântica atestada. Ou seja, segundo o que a gente tem de mais recente, tá? Na pesquisa de grego, ainda que você ache a regra de Cowell tem que ser melhorada e reavaliada, você teria como melhor tradução de João 1:1 ainda, Jesus era Deus, ou Jesus é alguém com a qualidade de ser Deus, o que pode ser traduzido como Jesus é alguém divino. Jesus é divino, Jesus é Deus, são as duas possíveis traduções. E aqui veja, quando você diz divino, pode parecer esquisito, mas não é divino no sentido de que ele é uma divindade. É divino de ter a característica de Deus, do Deus. E em nenhum momento ele pode ser traduzido como ele era um Deus. Jamais. Isso é um erro crasso aqui no caso de tradução. Iago, mas eu vi na internet uma lista de traduções que seguem a perspectiva testemunha de Jeová. E vários teóricos e vários eruditos gregos que têm defendido a mesma perspectiva. Daqui o nome de vários deles. Bom, o pobre do Marcelo Berti teve o trabalho inglório de analisar um por um, foi publicado como artigo Lista de Tradução de João 1:1, e ele chegou à conclusão que a maioria dos citados nessa lista famosa aí não está defendendo realmente a tradução do Novo Mundo. É mentira, é falsificação, não ajuda em nada. Se você tiver saco e quiser olhar a análise um por um, você vai lá no artigo do Berti, porque eu não vou fazer isso aqui não, senão o vídeo vai ficar gigante e completamente chato. Já que eu citei o Marcelo Berti, porque em português é o melhor material que a gente tem de graça na internet pra você dar uma olhada, ele também tem um artigo aí de 26 páginas, lidando com coisas bem intrincadas também envolvendo aí João 1:1, que é sobre a versão copta saídica do Novo Testamento, fala de antigas versões do Novo Testamento, analisa como os pais da igreja da tradição latina, síria e grega leram João 1:1 e se aprofunda aí nessas questões bem intrincadas. Vou deixar o link também na descrição, se você quiser ler esse tipo de material. Marcelo Berti tem feito um excelente trabalho de exegese de grego do Novo Testamento, vale muito a pena citá-lo e referenciá-lo aqui nesse vídeo. Agora, quando os testemunhos de Jeová chegarem na sua casa, dizendo: oi, quer estudar a Bíblia? Vamos fazer um estudo bíblico? Você diz: opa, claro que sim, entra aí. Aí você pega o seu Novo Testamento grego. Ah, nossa, vamos ler então a Bíblia juntos. Queria muito ler com vocês João. Aí você abre aqui em Kata Yohanan. Opa, vamos ler juntos aqui, ó. Enarre en rologos, kai rologos en proston theon, kai theos en rologos. Olha só, kai theos en rologos. Vocês conhecem a regra de Cowell, certo? E você conversa com esse pessoal e não cai mais nessas conversas besta de testemunho de Jeová. Beleza? Esse é o De Olho no Texto, nosso programa de interpretação e exegese bíblica do Novo Testamento, do Antigo Testamento também. Então fica sempre de olho no canal, se inscreve. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, se inscreve aí e fica com a gente, que toda terça e quinta-feira tem vídeo novo às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.